Bom dia, crianças! Como é que vocês estão? Vocês estão lembrados que durante toda essa semana vocês irão receber atividades avaliativas? Lembram disso? Pois bem, hoje, segunda-feira, é o dia da nossa atividade avaliativa de ciências. Então, eu estou aqui para poder explicar para vocês todas as questões da atividade avaliativa, para que todos se saiam muito bem em todas elas, tá bom? Então, vamos começar. Só lembrando para os pais que as atividades avaliativas estarão na Agenda Edu e aqui também na plataforma Plural, tá bom? Quem ainda não conseguiu pegar. Então, vamos aqui. Acho que é essa daqui. Deixa eu só ter certeza para ver se é essa mesma. É. Então, vamos aqui, crianças. Nós temos aqui a nossa atividade avaliativa, aqui, ó, atividade avaliativa primeiro trimestre, ciências. Que você vai colocar o nome da sua professora, quem é do A, coloca a professora Andreia, quem é do B, coloca o meu nome, quem é do C, coloca a professora Clarice. Muito importante que vocês coloquem a data em que vocês estão realizando a atividade avaliativa, tá bom? Coloca a sua turma, se é turma A, B ou C, coloca também aqui o seu nome completo e o número, não se preocupe. Se você não lembrar, não tem problema. O importante é colocar o nome da professora, a data, a turma e o seu nome completo, ok? Então, vamos lá para a explicação da atividade. A tecnologia permite que os cientistas reproduzam modelos de esqueletos e de órgãos internos, que é o coração, o outro exemplo, o pulmão, de todos os seres vivos. Analise com atenção a imagem ao lado. Então, temos aqui, crianças, ao lado, essa imagem aqui, ó, tá bom? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que é essa imagem aqui. Então, observando essa imagem, você irá responder a questão número 1. Complete corretamente a afirmativa com base na ilustração. A imagem ao lado mostra modelos de esqueletos de. Quais são esses esqueletos? De quem esses esqueletos? Então, você vai escrever aqui o nome, como são 2 esqueletos, então são 2 respostas, tá bom? Então, vamos para a letra B. Esses 2 modelos de esqueleto, então, observando esses esqueletos aqui, tá? Esses esqueletos aqui, ó. Esses 2 modelos de esqueletos acima representam seres vertebrados. Por quê? Porque que esses modelos aqui representam seres vertebrados? Observando o exemplo, tá? A imagem. Por quê? Porque eles possuem corpo revestido de pelos. Então, essa imagem aqui representa uma imagem com corpo revestido de pelos? Se sim, marca. Por quê? Porque eles habitam no mesmo ambiente, mesmo tipo de ambiente, tanto esse aqui como esse, eles moram no mesmo ambiente. Eles possuem crânio e coluna vertebral, os 2 possuem crânio e coluna vertebral, por isso que são vertebrados. Ou eles têm coluna vertebral e podem correr. Então, você marca aí a opção correta, tá? Observe com atenção os esqueletos dos animais a seguir. Então, temos o animal 1, animal 2 e o animal 3. Indique a quais animais pertencem esses esqueletos com base na numeração correspondente. Então, o animal 1, que animal é esse? Que esqueleto de que animal? Aí você escreve aqui. No animal 2, e o animal 3? Aí você escreve o nome do animal, qual o esqueleto desse animal. Questão número 3. Analise atentamente a imagem que mostra 2 tipos de animais em um ambiente. Então, aqui, não é a quantidade de animais que tem nessa imagem, é os tipos de animais. Nós temos 2 tipos de animais aqui. Você tem que observar bem a imagem. Descreva o que está sendo mostrado na imagem acima. Então, essa imagem aqui, ela mostra o quê? Ela está demonstrando o quê? O que está acontecendo nessa imagem? Então, você irá escrever aqui na letra A, o que está acontecendo aqui nessa imagem. Na letra B, todos esses animais pertencem ao grupo dos vertebrados? Todos os animais que estão aqui são vertebrados? Se a resposta for sim, você tem que justificar, dizer por que eles todos pertencem ao grupo dos vertebrados. Se não, se a resposta for não, você tem que dizer por que não,
os animais que estão aí, nem todos pertencem ao grupo dos vertebrados, ok? Tem que explicar bem direitinho. Na questão número 4, circule o animal que pertence ao grupo dos anfíbios. Então, aqui nós temos 4 animais. Então, quando o enunciado diz, criança, circule o animal, quando ele fala no singular, o animal, então nós dá a entender, nós já sabemos que é somente um animal. Se ele estivesse escrito assim, na atividade avaliativa, circule os animais, então nós daria a entender que seria mais de um animal. Então, aqui, como ele está dizendo que é circule o animal, então nós já sabemos que é um animal. Então, desses 4 aqui, só um ele é anfíbio. Então, você irá circular o animal que é anfíbio. Na questão 5, o número de tartarugas marinhas encontradas mortas no litoral cearense aumentou em 2015. Segundo dados do Instituto Tamar, cerca de 30 animais encalharam nas praias do litoral oeste do estado. Então, está falando aqui do Ceará. O crescimento da taxa de mortandade é a taxa de mortes, né? Quantidade de animais mortos, no caso aqui a tartaruga marinha, se deve principalmente à pesca irregular, ou seja, pessoas que não têm consciência pescando no período errado e pescando animais errados, que não são para pesca. As ações do homem também estão entre as principais ameaças a populações de tartarugas marinhas. O lixo que vai parar no oceano atinge diretamente a fauna marinha e causa a morte de cerca de 30 animais por mês nas áreas cearenses. Isso dados de 2015, nós estamos em 2020, tá, crianças? Então, vamos aí. Na letra A, de que as ações do homem ameaçam a população de tartarugas marinhas? Então, aqui no texto, você vai reler o texto e vai observar o que é que o homem anda fazendo para que a ação dele ameace a população das tartarugas marinhas. Professora, eu posso colocar algo além do texto, que eu posso colocar um pouco do texto e um pouco que não está no texto, que eu sei, que eu já li, que eu já pesquisei? Pode sim. Letra B. Escreva uma característica do tipo de revestimento do corpo da tartaruga. Então, de todas as características que a tartaruga possui, você irá escolher uma que se relata ao corpo dela, e irá escrever aí no item B. Somente uma, tá, crianças? Somente uma. Pronto. Então, vamos para a próxima. Item C. As tartarugas são animais que pertencem ao grupo de anfíbios, répteis ou peixes. Aí você circula aí a opção correta, tá? Uma opção. Vimos que existem diferentes tipos de animais que vivem, se locomovem, respiram de formas diferentes. Essas diferenças também podem ser notadas no revestimento do seu corpo. Observe o revestimento do corpo de cada animal e preencha o quadro na página seguinte. Então, temos aqui, ó, um conjunto, ó, de vários animais. Temos aqui a tartaruga, a cobra, o leão, o peixe, o jacaré, o crocodilo, o urso polar, as araras e o sapo. Então, vamos aqui. Revestimento do corpo. Daqueles animais que tem na página anterior, você irá escrever aqui, ó, os animais que têm pelos. Todos os animais que tem lá, que possuem pelos, você escreve aqui, tá bom? Animais que possuem pele lisa, só tem um ou tem mais de um, então a quantidade que tiver você escreve. Animais que possuem carapaça, animais que possuem escamas, animais que estão na página anterior que possuem placa dura e animais que possuem penas, tá? Todos aqui da página anterior, tá bom? Dentre os animais pertencentes à questão 6, responda: quais não nascem de ovos? Quais? Está no plural. Então, desses animais que estão aqui, quais
não nascem de ovos, não. Então, você irá escrever ali o nome deles. Letra B, qual vive uma parte de sua vida na água quando jovem e na terra quando adulto. Uma parte da sua vida quando jovem e na terra quando adulto. Então, né? Qual é o animal que faz isso? Que sofre esse processo? Aí você coloca o nome dele aqui. Vamos para a questão 7. Os animais se locomovem. Há os que andam, os que voam, os que nadam, os que saltam, os que rastejam e ainda os que se locomovem de mais de uma maneira. Então, existem animais que só se locomovem de uma forma, mas animais se locomovem de 2 maneiras, de 3 maneiras diferentes, e assim vai, dependendo do animal, da espécie do animal. Então, lembrando disso, escreva como cada animal se locomove. Então, esse primeiro animal aqui, você irá colocar todas as maneiras que ele se locomove, tá? Por isso aqui que tem 2 linhas. Esse outro animal, esse aqui, esse outro aqui também, as maneiras que ele se locomove. Esse e esse, tá bom? Na 8ª questão, lê o texto e responda. Normalmente, as asas dos beija-flores já batem umas 50 vezes por segundo. Então, 1 segundo, eles já batem 50 vezes. Rápido. Pois, nessas horas de acrobacias no ar, chegam a bater umas 200 vezes por segundo. Mas qualquer beija-flor voa para trás. É a única ave que consegue fazer isso naturalmente. Então, o beija-flor, imagina aqui que é um beija-flor, ele consegue voar para trás. Nenhum outro consegue, naturalmente, só o beija-flor. E pode voar pode voar reto, assim, ó, ele está voando reto, ele pode fazer isso. Ele pode voar subindo e descendo. Ele pode voar da direita para a esquerda. Então, ele voa de todas as maneiras que ele quiser. E ainda, o beija-flor, né, ele pode parar voando no mesmo ponto o tempo que quiser. Então, ele vem voando, 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 encontrou uma florzinha, parou, ficou lá, o néctar, pegando o néctar da flor, ele está parado até ele terminar de se alimentar e ele vai embora. Ele fica parado no ar, mas batendo as asas. Quando é preciso, voa 700 quilômetros ou mais, sem pousar nenhuma vez. Então, ele vai direto. O bico fino e comprido penetra na corola. Aí eu expliquei aqui embaixo o que é a corola. Corola, crianças, é aquele conjunto de pétalas. Quando eu tenho várias pétalas juntas em uma flor, elas formam a corola, tá? E lá na corola, o beija-flor ele vai sugar o néctar da flor para poder se alimentar. Então, pensando nesse texto, vocês irão responder. Letra A. O que o beija-flor consegue fazer que o diferencia dos outros pássaros? O que o beija-flor tem de diferente? O que ele consegue fazer que nenhum pássaro consegue fazer? Então, você irá reler o texto e irá escrever aqui nessas linhas tudo que ele faz que os pássaros comuns, né, os outros pássaros não conseguem fazer. Letra B. Pinte os quadrinhos com as informações corretas sobre as características dos animais como o beija-flor. Então, os beija-flores, né? Aqui está falando do beija-flor. O beija-flor, ele é um animal vertebrado? Se ele for um animal vertebrado, você pinta. Se ele for um animal que respira por pulmões, você pinta. Se ele for um animal que voa, você pinta. Se ele for um animal que rasteja, você pinta. Se ele for um animal que tem o corpo coberto de escamas, você pinta. Então, tudo que está aqui, que for fazer parte do beija-flor, você pinta da cor que você quiser. Se quiser pintar cada um de cor diferente, pode pintar, tá bom? Só que aí você não irá pintar o que não for parte do beija-flor, o que não faz parte da vida dele, tá certo? Então, vamos para a letra C. Qual a função do bico para o beija-flor? Então, lá no texto vem explicando por que ele usa o bico. Ele usa o bico para quê? Para fazer o quê? Então, você volta ao texto e escreve aqui uma frase bem elaborada por que ele usa o bico. Letra D. Escreva 2 características das aves
que não estão contidas no item B. Então, olha só, lá no item B, voltando aqui, aquele item que você pintou, o que é que está escrito aqui que não faz parte do mundo das aves? O que é que tem aqui que faz parte de outro mundo? Ou dos mamíferos, ou dos répteis, ou dos anfíbios, ou dos peixes, que não faz parte do mundo das aves. Então, o que estiver aqui, duas coisas, você irá lá para o entender e escrever-se da classificação das aves. Questão número 9. A palavra réptil significa aquele que rasteja. Esse nome foi dado a esse grupo de vertebrados porque muitos animais se locomovem-se rastejando pelo chão, né? Complete as frases sobre os répteis. Então, aqui tem uma ilustração de um tipo de réptil, tá? Mas aqui ele está falando dos répteis em geral. Os répteis são animais que respiram pelos. Eles respiram por onde? Pulmões, brânquias, pele. Por onde os répteis respiram? Então, você escreve aqui qual é o tipo de respiração dos répteis. Item B. Seus corpos podem ser revestidos por. O corpo do réptil é revestido por penas, escama, placadura, pelo. Qual é o tipo que esse corpo do réptil é revestido? E no item C, escreva exemplos de répteis. Então, você escreverá aqui 2 nomes de répteis, animais que são répteis. Então, você pesquisa, procura e coloca o nome. Questão número 10. Os mamíferos constituem uma classe de animais vertebrados que se caracterizam pela presença de glândulas mamárias desenvolvidas nas fêmeas, ou seja, as fêmeas possuem umas glândulas mamárias que elas produzem leite para poder amamentar os seus filhotes. Letra A. São animais, aqui está falando dos mamíferos. Mamíferos são animais que respiram por pulmões, brânquias ou pele. Então, aí tem uma opção correta, você vai marcar. O corpo dos mamíferos é coberto por penas, pelos ou carapaça. Aí você marca uma opção. Questão número 11. O esqueleto é constituído por todos os nossos órgãos. Os nossos ossos. O esqueleto é constituído por todos os nossos ossos. Ele suporta o corpo, protege os órgãos internos e nos ajuda a movimentar-se. O ser humano, durante toda a sua história, tem utilizado a sua locomoção para sobreviver. Se locomover para sobreviver. Observe a pintura rupestre abaixo de um grupo de seres humanos na pré-história. Então, temos aqui, ó, o grupo de seres humanos e alguns animais. Então, vamos lá. Letra A. Como o homem da pré-história se locomovia? Então, pensando nessa época aqui, do homem das cavernas, como é que ele se locomovia? Ele saía de um lugar para o outro. Ele fazia o quê para poder se locomover? Ou ele utilizava o quê para poder se locomover nessa época aí, tá? Não é na época atual e nem na época da Idade Média, que eu até falei para vocês sobre a Idade Média. É na época do homem das cavernas mesmo. Letra B. Escreva um objeto de sua locomoção. Então, qual era o objeto que o homem utilizava para a sua locomoção? Aí você escreve aqui também. Na imagem, podemos ver que os seres humanos tinham uma interação com alguns animais. Então, aqui, ó, os seres humanos interagiam com os animais, tinham contato com os animais. Então, voltando lá. Escreva como era a relação do ser humano pré-histórico com os animais. Então, qual era o tipo de relação que o homem da pré-história, o homem das cavernas, tinha com alguns animais? Ele interagia, ele tinha esse contato com os animais para quê? Qual era o objetivo do homem das cavernas, do homem pré-histórico? Questão número 12. Observe o cartaz. Aqui, abandono e maus tratos de animais é crime, né? Aqui ele dá até o número de telefone dessa cidade, para que se alguém estiver maltratando o animal, abandonando, a pessoa ligar para poder esse animal ser resgatado, né? E ser cuidado.
A Declaração Universal dos Direitos dos Animais é um documento proclamado pela Unesco em uma reunião realizada em Bruxelas, lá na Bélgica, em 26 de janeiro de 1979, que tem como objetivo o cuidado e os direitos que os animais possuem. Então, essa reunião aqui foi realizada lá na Bélgica, no ano de 1979, e as pessoas que participaram da reunião fizeram um documento que se chama Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Esse documento, ele especifica quais são todos os direitos que os animais possuem, tanto o animal doméstico, como são chamados os pets, mas os animais também que não são domésticos. Então, tem todo lá um documento bem grandinho, com vários direitos que os animais possuem. Foi feito nessa data aí. O cartaz acima trata sobre um assunto muito comentado no Brasil. Qual assunto é tratado no cartaz? Então, nesse cartaz aqui, ele fala sobre o quê? Por que foi feito esse cartaz? Então, você irá colocar lá na letra A, numa frase bem elaborada, por que esse cartaz foi criado. Qual era o problema aí que observaram que tinha no Brasil, que no caso ainda tem, né? Mas esse cartaz foi feito para qual objetivo? Letra B. A Organização Mundial de Saúde estima que hoje há mais de 30 milhões de cães em situação de abandono no Brasil. Em cidades de grande porte, as cidades grandes, para cada 5 habitantes, há um cachorro. Destes, 10% estão abandonados. Então, tem uma quantidade grande de cachorros, aqui falando só de cachorro, abandonado, fora gato, né? Outros animais também. Você concorda que as pessoas abandonam seus pets? Você concorda com isso? Se você acha que concorda, eu concordo que as pessoas abandonam os animais, sim. Então, você tem que explicar, dizer aqui por que você concorda. Se você acha que não é legal abandonar um animal, um pet, você tem que explicar também, dizer que não é abandonar esse animal. Então, crianças, a nossa atividade avaliativa é essa, de ciências. Espero que vocês tenham entendido toda a explicação de todas as questões, tá? Resolvam a atividade com muita dedicação, muito amor, e enviem para o e-mail de cada professora, tá bom? Um beijo no coração, até a próxima.